Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos continuar estudando Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 2, que diz: Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Bom, queridos, já tivemos 2 áudios explicando isso e eu quero detalhar um pouco mais. Porque há sempre essa preocupação do que é feito com as pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, nunca ouviram falar de Jesus, às vezes presos em um lugar muito distante, inacessível, seja fisicamente, seja culturalmente, por estar oprimido, né, por algum determinado regime político ou religioso, e às vezes o Evangelho não chegou lá. E as pessoas ficam preocupadas, claro, é natural isso, que o que a gente recebe, a gente quer que os outros também possam ter esse privilégio, essa graça de receber. Mas será que essas pessoas estão perdidas? Será que porque aquela pessoa nasceu naquele lugar, ela está condenada? Ora, queridos, é só a gente pensar um pouco, né? Se eu ou você tivéssemos nascido nesse lugar, então estaríamos condenados? Não creio que seja assim. Como já foi tratado nos 2 últimos áudios, eu queria comunicar um pouco mais sobre isso. Porque alguns argumentam, não, mas sem fé, né, se eles não ouvirem a mensagem de Cristo, como é que eles vão ter fé? Bom, isso é tratado em Romanos 10 e eu queria ler com vocês isso. Romanos 10, a partir do verso 12, nos é dito: Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos. Deus é um Deus de todos, ele não é Deus de uma determinada grupo social ou determinada religião. Deus é Deus de todos, ele criou a todos, ele criou a natureza, criou o universo, ele é Deus de todos. E abençoa ricamente todos os que o invocam. Primeiro, qualquer um que estiver invocando a Deus, talvez tenha um conceito que não seja o mais adequado de Deus, não saiba o nome de Deus, mas eu acho que Deus não tem esses caprichos, essas preocupações, né? Poxa, ele não sabe exatamente o meu nome. Só porque não sabe as letrinhas, Deus vai se preocupar com isso? Agora, se a pessoa o está invocando de coração, com a alma da pessoa, buscando a Deus e buscando de todo o coração, falando: Deus, não sei o seu nome, ou eu acho que o seu nome é tal, mas Senhor, me ajude na tua bondade, na tua misericórdia, me leve para o caminho certo, me conduza. Deus não vai responder essa oração? Deus abençoa ricamente todos os que o invocam. Todos. Sabendo ou não sabendo o nome, não tendo conhecimento perfeito de Deus, porque quem o tem, queridos? Você tem o conhecimento perfeito, absoluto de Deus, você não tem nenhuma falha, entre aspas, teológica ou doutrinária, você conhece 100% de tudo de forma perfeita? Se isso for necessário, todos estão perdidos. Porque sempre alguém nos contradita em alguma questão. Agora, Deus abençoa ricamente todos os que o invocam, ele é Senhor de todos. Por quê? Está escrito, Salmo 145, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ah, mas está falando do nome? Sim, mas está falando você expressar, você o chamar. Quando você chama, você está chamando. Talvez não seja o nome certo. Se uma pessoa olha para mim, na minha direção, e grita e fala um nome que não seja o meu, fala Tiago, mas olhando para mim, que eu sou pastor Rômulo, eu entendo que ela está me chamando. Ela só não conhece o meu nome, meu Deus. Eu vou ficar preocupado com isso? Ela não conhece o meu nome. Eu vou até ela, a ajudo, a abençoo, cuido dela e depois lhe explico o nome. Entendeu? Como isso não é tão relevante saber as letrinhas, mas sim a disposição do coração, a entrega, o desejo, a vontade. Eu quero Deus, eu quero a bondade, eu quero a eternidade, eu quero esse Deus que está no céu, seja lá o nome dele. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo graças, claro, ao sacrifício que Jesus fez na cruz. Mas quem invocar, buscar, desejar, vai ser salvo. Por Cristo. Mas como essa pessoa vai chamar, vai invocar,
Não interessa. Interessa que invocando de todo o coração será salva, será alcançada por Deus. Mas aí o apóstolo Paulo põe a pergunta que muitos fazem: mas como invocarão aquele em que não conheceram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E muitas igrejas param aí, né? Param nesse verso. Bom, mas como é que essas pessoas nessa ilha perdida, em um deserto, no alto de uma montanha, ou em algum lugar isolado, como é que vão crer se não houver quem pregue? Só que é interessante que param aí, não continuam a leitura do texto. Porque o apóstolo Paulo está fazendo essas perguntas de forma retórica para explicar, para respondê-las. Então ele faz a pergunta e ele responde logo a seguir. E as pessoas ignoram a resposta que o apóstolo Paulo dá a essas perguntas. Ele continua. No entanto, consequentemente, o verso 17, a fé vem por ouvir a mensagem. Também isso eles citam. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então a fé vem pelo ouvir a mensagem. E essas pessoas nesses locais distantes não ouviram, pastor Romulo, então não tem como ter fé. Mas o apóstolo Paulo explica. Mas eu pergunto, ele diz, eles não a ouviram? E ele responde, claro que sim. Eles não a ouviram? Claro que sim. E ele cita o Salmo 19. A sua voz, a voz de Deus, ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Então a pergunta, como crerão se não ouviram a palavra? O texto diz, a voz de Deus ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Me desculpe, Deus sabe falar. Ele não precisa do ser humano. O ser humano que puder e for utilizado e se dispor, que maravilha. Mas Deus não depende do ser humano. É uma blasfêmia fazer de Deus alguém que implora para o ser humano, porque senão, coitado de Deus, ele não consegue fazer. Não. Esse Salmo 19 que o apóstolo Paulo cita, né, respondendo a pergunta, eles não a ouviram? Claro que sim. Salmo 19 é maravilhoso, ele diz, os céus declaram a glória de Deus. Os céus, a natureza, a criação declaram a glória de Deus. E o firmamento proclama a obra das suas mãos. Então a natureza comunica a Deus, a criação comunica a Deus, as experiências da vida, a história, os nossos relacionamentos, todo o nosso relacionamento com o outro, com o próximo, tudo isso, o amor que a gente sente, o amor que nos é transmitido por eles, as experiências de vida, o que você aprende na vida, no seu dia a dia, tudo, a bondade que você recebe, tudo isso é a voz de Deus ressoando no coração humano, na vida humana. Quando alguém lhe faz o bem, você é constrangido a responder com bem. Agora, se você negar essa bondade, suprimir essa verdade pela injustiça, você se condena. E o texto continua, um dia fala disso a outro dia. Então, um dia após o outro sendo comunicado, uma noite o revela a outra noite, sem discurso e nem palavras. Olha só, mas quem vai estar falando, quem vai estar comunicando? Olha só, sem discurso e nem palavras. Não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Então eu pergunto, mas quem foi que disse, quem foi que pregou? Irmão, mesmo se for sem discurso e sem palavras, mesmo se for sem ouvir a sua voz ressoa por toda a terra. Deus é espírito, irmãos. Quando é que a gente vai entender isso? Deus é espírito. E ele comunica muitas vezes no espírito humano, na mente humana, no coração humano. Ele nos constrange, ele toca dentro do ser humano. Ao ver um filho em dor, ele pensa, poxa, esse Criador é pai e eu sou filho. Ele vai cuidar de mim. Então tem as mil experiências humanas dos relacionamentos, da bondade que a gente transmite, que a gente recebe. Tudo isso nos constrange a praticar o bem. E a maldade que nós sofremos nos constrange a não praticá-la para que a gente não cause a mesma dor no outro. Não é possível que a gente ignore uma realidade tão óbvia. E, de novo, que a gente não cometa essa desonestidade de dizer, poxa, mas
Se ninguém for, ninguém pregar, ninguém vai ouvir. E como é que vão ter fé sem ouvir a mensagem? Porque a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Sim, e o texto continua, mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. E é citado o Salmo 19. Então, há milhares de anos essa mensagem está respondida. E muitas vezes as igrejas, as denominações brincam com esse jogo de palavras, quando o apóstolo Paulo deixou bem claro. Eles não ouviram? Claro que sim. Como foi já comentado em Romanos 1, todos o que de Deus se pode conhecer, seus atributos invisíveis, o seu poder e a sua natureza divina, lhes é comunicado. Então ninguém vai se perder por falta de informação. As pessoas vão se perder se for por uma escolha decidida e obstinada de seguir a maldade, a perversidade, a malignidade e a impiedade. Esses que suprimem a verdade pela injustiça, esses sim terão problemas. Agora, quem persiste em praticar o bem e busca glória, honra e imortalidade, e buscam a paz, e buscam o amor, e vivem isso, não apenas da boca para fora, mas de fato e de verdade com o próximo, meu irmão, esse não apenas ouviu a voz de Deus, que não se ouve, mas ressoa por toda a terra, este ouviu, praticou, acolheu, viveu, deu razão e mostrou no mundo quem ele era e o que ele escolheu. Todos serão salvos, pela graça de Deus, nunca por justiça própria. Mas essa pessoa escolheu a fé, mesmo sem ter a informação toda dela, porque acolheu a comunicação, a voz de Deus no coração, no espírito dela. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.